Olá, boa noite para você. O mundo rodoviário é uma caixa de surpresas e dia após dia estamos conhecendo sempre um pouco mais desse mar de histórias. E hoje a gente traz um fato inusitado para você. Já vimos aqui no canal chassis para ônibus da Fiat, Chevrolet e várias outras marcas. Mas você sabia que a Renault também já esteve nesse segmento? O vídeo de hoje vai ser curtinho, porém muito interessante. Informação, debate e opinião. O Próxima Parada Documento está no ar. Quem aqui de nós não conhece a Renault, não é mesmo? A montadora de carros está presente nos 4 cantos do mundo com seus automóveis. Fundada na França em 1899, a Renault, ao longo desses mais de 100 anos, esteve sempre focada na fabricação de veículos. Durante esse tempo todo, vários carros marcantes foram lançados, como Megane, Duster, Sandero, Clio e mais recentemente o Kwid. Porém, você sabia que a Renault já esteve no segmento de ônibus? É isso mesmo! A Renault, por um curtíssimo período, esteve no segmento rodoviário. E isso aconteceu aqui no Brasil. O primeiro passo para eles tentarem entrar nesse segmento foi lá em 1973, quando tentou-se a construção de uma fábrica de motores a diesel no Rio de Janeiro. Anos mais tarde, em 1977, uma fábrica de chassis de ônibus tentou ser implementada em Pernambuco. Esse projeto em questão era um sonho grande da fabricante, tanto que o pessoal da matriz da França, lá da Renault, veio até o Brasil. A Renault via naquela época uma grande oportunidade aqui no BR. O país naquela época vivia um crescimento gigantesco no segmento de ônibus, com os trens urbanos vindo cada vez mais em baixa. No ramo de chassis de ônibus, a Mercedes-Benz tinha um monopólio quase que geral do mercado, e outras montadoras como Volvo e Scania não tinham grande participação. Foi nessa época que Fiat e Renault entrou nesse segmento. A Fiat ainda foi bem sucedida. Já a Renault, essa não foi muito pra frente. Chegamos então nos anos 80, e foi aí que a Renault teve sua breve e rápida passagem pelo segmento de ônibus. Em toda a sua história, apenas um chassi urbano foi feito. Eu, durante a produção desse vídeo, só encontrei essa única imagem de um ônibus com chassi da Renault. Ele tem carroceria Marco Polo Torino do modelo 1983. O nome do chassi é desconhecido, assim como a empresa que o adquiriu na época. As informações afirmam que ele era para exportações, mas não é nada confirmado. Infelizmente, são raras e muito escassas as informações dos chassis para ônibus da Renault, e fica difícil a gente produzir um vídeo bem detalhado para vocês. Mas o que vale é o registro histórico e os fatos por trás desse modelo. Eu acredito que esse curto período da Renault no segmento urbano se deu pela não popularidade da marca e pela desconfiança do mercado num chassi totalmente novo e desconhecido, já que naquela época a maioria dos empresários estavam acostumados com os chassis LPOs da Mercedes-Benz. A Renault foi tipo uma Santa Matilde da vida, com um chassi que tinha potencial para abocanhar várias vendas, mas que infelizmente acabou e não progrediu por talvez não ter uma eficiência e potência tão grande. Pode ser que era um modelo ruim e que não oferecia um custo-benefício para o frotista. Verdade seja dita, seria muito estranho a gente ver chassis da Renault hoje em dia aqui no Brasil. Já imaginou um Marco Polo Sênior, ou sei lá, um Mascarello Gran Micro,
com chassi e motor de Kwid? Rapaz, seria bem inusitado. Ok que lá na Colômbia existem chassis da Chevrolet, Toyota e diversas outras marcas. Mas ainda assim, é estranho. Tínhamos também no Brasil a Fiat, que também deixou de fabricar chassis no nosso território. No caso dela, a produção acabou por pura incompetência da diretoria, que comandava a empresa. Apesar que hoje em dia temos a Iveco, que pertence ao grupo da Fiat. Então dá para saber e sentir como seria um ônibus da Fiat hoje em 2023. Com relação à Renault, nem dá para falar que ela deixou saudades, porque o tempo dela no mercado foi muito curto, um período muito pequeno mesmo, onde nenhum de nós teve a oportunidade de conhecer de perto e sentir como era o ronco e eficiência desse chassi. O porquê ele acabou de fato, ninguém nunca vai saber. Mas claro, a gente mostra e traz nossas suposições aqui na programação. Mas que seria interessante um chassi da Renault? Com certeza seria. Assim nós encerramos o Próxima Parada Documento de hoje. Obrigado pela sua atenção e audiência. A gente se vê amanhã, sexta, no Jornal do Ônibus. Uma excelente noite para você.